Olha, nos últimos anos da minha vida eu assisti muito filme de super-herói, tá? Eu acho que dá pra vocês perceberem aí que os últimos vídeos que eu tenho no canal são todos de filme de super-herói. Então, esse gênero, esse estilo de filme eu tenho acompanhado bastante nos últimos anos. E acabou se tornando o meu gênero favorito aí, né? Porque eu gosto de passar um tempo, eu gosto de bolar teorias aí sobre os filmes, o que vai acontecer, quem que vai aparecer e tudo mais, né? Como qualquer nerd mediano por aí, né? E obviamente eu não podia perder esse lançamento que teve aí, que provavelmente é o grande lançamento de super-heróis do ano, que é o filme do Superman, né? Ali junto com o Quarteto Fantástico, eu acho que são os dois que vão disputar aí o topo dos filmes de herói desse ano. E eu fui hoje, foi o segundo dia de exibição, ontem foi mais a pré-estreia, hoje foi a estreia realmente do filme, e tô aí com algumas considerações pra fazer sobre o filme. Aqui eu vou tentar deixar o máximo sem spoiler possível, pode ser que eu fale uma coisa ou outra que aconteça no filme, mas mais como um contexto e não como uma... dizendo o que realmente vai acontecer ou pra estragar a sua experiência, então pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? E eu acho que antes de falar sobre o filme, eu tenho que dar um pouco de um contexto histórico de algo que eu não gosto nos filmes de herói recentes que tiveram, porque esse é um problema que vem inclusive dos quadrinhos, que eu também não gosto nos quadrinhos, né? Por volta de 85 começou o que a gente chama de era moderna dos quadrinhos. Começou com Watchmen, Cavaleiro das Trevas, A Morte e o Retorno do Superman. Então são esses quadrinhos que trazem uma aura um pouco mais dark pros super-heróis, sabe? O que aconteceria se a gente puxasse o Batman no limite, né? Será que ele perderia as estribeiras, né? Será que ele faria mal para a sociedade? Então começaram a trabalhar esses temas um pouco mais dark nos super-heróis, né? Então trazer esse lado um pouco mais obscuro deles. E quando você se limita só a essa parte dos super-heróis, né? Ou fazer uma ou outra história sobre isso, beleza, tudo ótimo, chuchu, beleza. Só que quando começa a virar só tema de super-herói dark, acaba ficando um pouco chato, sabe? Eu acho que dá pra falar que fica um pouco saturado, né? Então, ou seja, fica repetindo tudo aquilo lá e acaba ficando um pouco maçante, né? Então, a gente sabe como que vai ser, que só vai acontecer desgraça no filme com o herói, que o herói vai surtar no meio do caminho, que ele vai perder todos os valores dele. Isso é algo que me irritava principalmente nos filmes do Zack Snyder na DC. Vamos pegar o próprio exemplo do Superman. O Superman do Zack Snyder, ele tinha essa aura aí de um cara incontrolável, que era um super-homem que matava, né, e tudo mais. E, cara, pode ser uma visão do Superman, por exemplo, em Injustice, que o Superman se descontrola e começa a um regime autoritário. Então pode ter uma leitura assim do Superman. Só que o problema é que aquele era o único Superman que a gente tinha no cinema contemporâneo, vamos dizer assim, né? Então o Superman que a gente tinha nos filmes era aquele Superman cinza, totalmente irrefreável, assim, né? A gente não teria como controlar ele se ele surtasse. E, cara, eu acho que a mensagem que o Superman passa, pelo menos desde da concepção dele ali, ou melhor, da concepção ali depois que o John Byrne assume, né, também com Man of Steel, pós-crise, né? Então, a principal parte do Superman é justamente esse valor que ele tem. Ele é o escoteirão. Ele é o cara totalmente bondoso, até ingênuo. Então eu acho que essa parte não estava sendo explorada do Superman, que é a principal característica dele, né? E aí vamos um pouco para minhas expectativas que eu tava para esse filme de 2025, né? O James Gunn assumiu o DCU aí, ele que vai tomar as rédeas desse novo universo que tá sendo criado aí da DC nos cinemas. Partindo do pressuposto que é o James Gunn, então a gente tem outros filmes dele como Guardiões da Galáxia, Peacekeeper, eu acho que é dele, ou Suicide Squad, né, dele, o Esquadrão Suicida é dele. Então a gente tem já essas mídias que ele fez, né, essas autorias dele, que puxa até um pouco pro lado da galhofa, né. E o problema que eu tinha com o James Gunn, ou a expectativa que eu tava tendo com o James Gunn, é que ele não se levasse a sério o suficiente. Então acho que tem um ponto ali no meio, que é o que divide ali de ser um filme galhofa e de ser um filme que se leva a sério demais, né. E eu acho que é esse meio ponto que ele tinha que atingir pra ter um filme de sucesso do Superman, né? Ou nem só de sucesso, mas um filme de qualidade, principalmente. Bom, e aí eu fui com essa expectativa, né? Eu achava que ele não ia decepcionar mesmo. Eu achava que ele ia seguir esse meio termo. E agora, depois de ter assistido, eu posso dizer com certeza, ele
não é um filme que se leva a sério, tá? Então, isso vocês podem ter certeza quando vocês forem ver, tá? Ele não é um filme que se leva a sério, então controle sua expectativa com relação a isso. Se você quer ir lá pra ver um filme sério, esquece, tira o Cavalinho da Chuva de verdade. Esse é um filme de super-herói, eu não quero falar raiz, mas é um filme de super-herói mesmo. É o filme cueca por cima da calça, né? Então o Superman tá ali com a sua cueca por cima da calça, você tem que levar a sério tanto quanto uma cueca por cima da calça. Dito isso, ele é um filme galhofa? Não. Ele tem momentos engraçados. Vamos colocar ele como um Guardiões da Galáxia do Superman. Até tomando gancho porque é o mesmo diretor, então acho que faz sentido de ter coisas similares entre os dois filmes. Mas se você gosta de Guardiões da Galáxia, eu acho que é muito provável que você vai gostar desse Superman. E eu não achava que ele fosse dar tanta brecha assim pra humor, ou pra galhofa mesmo, pra momentos descontraídos ou mais divertidos, por conta de ser o maior símbolo da DC, né? De ser o maior super-herói do mundo, acho que junto com o Homem-Aranha, sabe? Então eu acho que pelo tamanho do Superman, eu achei que ele ia levar um pouco mais a sério pra não querer mexer nisso, sabe? É uma bomba muito grande pra você segurar, falar que você fez o filme do Superman que levou ele pra galhofa, que não se leva a sério em nada, que é só piadinha. Então, eu achei que ele ia se conter até demais, mas não. Eu acho que ele tirou alguns momentos ali que são muito engraçados no filme. O filme é bem divertido, mesmo. Então, se você quer passar um tempinho ali, você pode ir lá assistir só pra se divertir, assistir com a sua filha, com o seu filho, com seu priminho, seu sobrinho. Eu acho que é um filme bem legal pra fazer isso. Eu não lembro qual que é a faixa etária pra assistir, mas eu não vejo nada muito pesado pra isso. Eu acho que deve ser 10, alguma coisa assim, sabe? Opa, Giovanni Editor aqui, só pra informar-lhes que a classificação indicativa do filme é 14 anos e não 10, como eu falei. Então, leve seu priminho, mas não tão pequeno assim. Leve seu filho, mas não tão pequeno assim no cinema, tá? É isso. Valeu, continua com o vídeo aí. Então, acho que essa que é a principal vibe do filme, né? É um filme divertido. O filme é nota 10? Próximo. O principal ponto positivo que eu tenho sobre o filme em geral é de como ele retrata o Superman mesmo. Pra mim, o Superman tem que ser esse cara bondoso de tudo, ingênuo, esse cara que vê o bem em todo mundo e que tenta salvar sem ferir ninguém em qualquer dos lados de algum conflito, mesmo do lado errado, ele não tenta ferir essa pessoa. Então eu acho que o Superman é justamente a personificação, ou melhor, a imagem dessa pessoa ou desses valores, sabe? E isso o James Gunn conseguiu com maestria, tá? Então vai desde algumas ações como salvar um esquilo até alguns discursos que ele faz, e vira até alvo de piada de alguns momentos, falando assim, acho que foi a Martha Kent que falou, o Clark, ele confia em todo mundo, né? Ele é muito ingênuo. Sabia que ele não deveria confiar em todo mundo, né? Que quando você, às vezes, cai em alguma cilada que você tentou ser muito bonzinho, você ouve até na vida real isso, né? Então eu acho que trazer esses valores de volta pra um super-herói é algo muito saudável é muito saudável pra humanidade como um todo. Porque você tá colocando, mesmo que seja um personagem fictício ali, você tá colocando alguém pra que a pessoa se identifique, sabe? Ou que veja esses valores e entenda como algo que, cara, é assim que o Superman age, é assim que eu quero agir. Principalmente nas crianças e também nos adultos, sabe? Por exemplo, o que a gente teve de onda de gente imitando o Coringa, né? De falar, nossa, o Coringa é tão eu, né? Então, acho que por que não ter uma mesma versão de valores tão bons quanto do Superman, né? Outro ponto positivo também que teve foi o Krypto. O Krypto é um personagem aí que tá no filme inteiro, basicamente. Não é tão colado assim no Superman, então tem momentos que ele aparece, tem momentos que não, mas cara, quem tem cachorro vai amar isso. Ou quem tem animal de estimação, no geral, vai amar o Krypto, né? Teve partes ali que eu via que era exatamente minha cachorra que tava lá. Seria alguma coisa que minha cachorra faria, então é um cachorro realmente com superpoderes. E acho que ficou uma retratação muito legal do Krypto. Cara, acertaram em cheio, de verdade. Vamos falar um pouco também de Lois Lane, né? Seguindo aí na onda dos personagens. A Lois, eu imaginava ela um pouco mais Lois do Superman 78, tá? De ser essa repórter mais durona, de ser muito sagaz nas coisas. E eu acho que pelo fato dela já saber que o Clark é o Superman desde o começo do filme,
Eu acho que tira um pouco dessa questão de mostrar a sagacidade dela pra mostrar meio que a questão do relacionamento deles. O que eu acho que ficou legal. No começo eu não tava gostando muito. Eles têm ali uma discussão no começo do filme, eu acho que dá pra falar disso, mas eles têm ali uma discussão no começo do filme que eu falo, nossa, essa não é bem a Luz, né? Mas depois ela começa a mostrar um pouco mais do personagem. Eu acho que poderiam ter dado um pouco mais de destaque no roteiro para as ações dela, mas na medida do possível tava bem. Acho que dava para ter sido melhor. E estamos falando de Lewis, vamos falar do todo o núcleo ali do Planeta Diário, né? Todo o núcleo, basicamente só o Jimmy Olsen que aparece. O Perry também aparece em alguns momentos, mas que tem participação mesmo é só o Jimmy Olsen. Jimmy Olsen, legal, é um bom personagem nos quadrinhos, é um bom personagem pra se trabalhar, é um personagem que aparece mais do que eu achei que deveria aparecer, inclusive. Eu acho que muitas coisas que ele toma parte ali são coisas que eu acho que caberia pra Lois Lane fazer e não ele. Então eu acho que ele ficou um alívio cômico com peso demais do personagem. Mas dito isso, algumas das partes mais engraçadas do filme estão na mão dele e acabou virando um alívio cômico, igual eu falei, com um peso maior do que deveria ter, né? E vamos pro maior susto que eu tomei nesse filme, que era o papel da Martha Kent e do Joe Kent. Se tem uma parte que eu gosto do Superman, é essa relação que ele tem com os pais dele, né? Os pais adotivos dele, o Joe Kent e a Martha Kent. E quando começou o filme, quando eles começaram a aparecer, eles foram retratados ali mais como um casal de idoso, que mora no interior, como eles são, né? Mas, cara, eu fiquei com tanto medo que fosse ser só aquilo dos dois e graças a Deus não foi. Eles vão melhorando conforme o tempo vai passando e dá pra ver o papel dos dois na vida do Clark, né? A Martha Kent é a mãezona que cuida das feridas dele, ou que cuida dele. E o Joe é o cara que dá os conselhos sábios e é como a Martha fala, o bebê chorão, né? Então ele é mais emocionado, emotivo com o Clark. E acho que essa dinâmica funciona legal. Eles começaram a trabalhar um pouco mais da metade pra frente do filme. E no final tem uma cena muito emocionante com isso. E graças a Deus não é uma cena igual a do Man of Steel, né? Que basicamente ele só estica a mão e vai-se embora. Cara, mas eu acho que esse filme não é um 10 total, tá? Teve uma coisa que me incomodou muito, que é uma parte mais técnica, que é a questão da filmagem. Cara, é uma rodação de câmera. Nossa senhora, eu fiquei atordoado no meio do filme. Ele tinha umas cenas que eu até ficava meio olhando pra um outro canto, alguma coisa desse tipo, porque eu não conseguia ficar olhando pra tela, que me deixava atordoado. E cara, eu acho que em algumas cenas, as cenas de ação foram bem construídas e tudo mais, e eu acho que em algumas cenas, essa câmera movimentando foi... cara, ponto alto, assim, sabe? Foi essencial pra cena ficar boa. Mas teve uma cena, cara, que ficou bem... que ilustra bem o que eu que eu tô querendo falar. Tá, basicamente, a Lois conversando com o Guy Gardner, a Mulher Gavião e o Senhor Incrível, dentro do Salão da Justiça ali. Isso daí aparece no trailer, tá? Não é spoiler. Então eles falando, e ao invés de só fazer corte de câmera normal ou mostrar todo mundo de uma vez só e eles indo conversando, a câmera vai girando no meio deles, vai passando. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô, cara? Pelo amor de Deus, para de girar, para quieto, só mostra alguém. E cara, isso realmente me deixou incomodado. Não a ponto de estragar minha experiência, mas me deu aí, acho que uma labirintite crônica aí depois de ter assistido isso. Então minha dica é que você não coma muito antes de ir pro cinema não, tá? Mas eu acho que esse é o principal ponto negativo que eu tenho. Eu vi muita gente falando sobre soluções fáceis, né? Então tem muita bênção do roteiro. Uma coisa tá ali porque tá ali, aconteceu. E cara, nesse filme eu relevo um pouco esse tema, tá? Eu acho que é um ponto válido, mas eu acho que cai naquela sina de você ficar levando o filme a sério demais. Por que o monstrão apareceu lá? Porque é assim que funciona. Por que apareceu isso bem na hora que o Superman tava pra morrer? É assim, cara. Então eu acho que dependendo do filme isso pode ser algo bem execrável e dependendo da medida que a pessoa utiliza. No caso, nesse daqui, beleza.
pra mim tá ótimo, né? Tá na medida certa, não precisa ficar explicando, tipo, tudo que tá acontecendo. Algumas coisas só acontecem porque é assim pra acontecer, e não tira a diversão do filme, não tira a imersão do filme, na minha opinião. Mas eu entendo também quem diz que isso acaba atrapalhando um pouco mais, que vira até marmelada do que já é, né? Vira até mais marmelada do que já é esse filme de herói. Mas eu acho que minhas considerações principais são essas, né? Eu acho que o elenco foi muito bem, não é nada que exige muito deles, tá? Então, o Superman é o Superman, eu achei que foi a escolha perfeita pro papel, o David Cornsworth, sei lá, esse cara aí. Mas eu acho que ele foi a personificação perfeita do Superman. A Lois também foi perfeita, todos os personagens ali tiveram suas caracterizações e suas escolhas de atores perfeitas pros papéis. O roteiro tem suas ajudas aí mesmo do roteirista para que algumas situações aconteçam. Tem algumas situações que não são explicadas mesmo, que só simplesmente acontecem. Mas, na minha opinião, isso daí não muda a experiência do filme, tá? Isso aí, principalmente, acho que deixa o filme muito mais com cara de quadrinho. É meio batido falar isso, mas que bom que ele seguiu a risco os quadrinhos, né? É meio fala do nerd chatão, né? Olha, eu sou leitor de quadrinhos, mas não. Eu acho que trazendo uma boa história, se leva muita coisa dos quadrinhos ou não, eu acho que não importa. O que importa é contar a história direito. E eu acho que isso foi feito. E o ponto negativo que eu tenho é mais da questão de filmagem mesmo, que eu acho que poderiam ter dado uma caprichada. Você pode levar em conta esse ponto negativo do roteiro em si, mas eu acho que é o filme de super-herói, não que a gente pediu, talvez, mas é o que a gente precisava. Eu acho que precisava desse respiro de uma coisa mais simpática do Superman, e não uma coisa totalmente dark ou totalmente... E acho que fizeram isso na medida certa. Então acho que vale a pena você dar uma chance. Esse é um novo respiro pros filmes de super-herói. Então vão trazer mais essa aura um pouco mais super-heróisística, se é que essa palavra existe. Mas vão trazer mais essa aura de super-herói, do super-herói correto. Olha só que beleza. Do super-herói ali com valores de bondade mesmo, que é o que é pra ser. Gente... É um monte de gente com superpoder salvando as pessoas, né? Por que a gente tem que fazer sempre que uma pessoa com superpoder vai ser necessariamente alguém mal, perdão. Então acho que essa que é a mensagem do filme mesmo, né? De não se levar tanto a sério e levar a sério os valores que carrega, os valores que traz e que mostram na tela. E vá no cinema assistir esse filme, porque eu sinto que é uma nova era dos super-heróis, assim, no cinema principalmente, porque ele vem aí de uma baixa bem forte dos filmes, né? Mesmo os últimos... Tem aí 2 vídeos meus falando sobre os 2 últimos lançamentos da Marvel, né? Capitão América e Thunderbolts. Então você pode ir lá dar uma olhada, você pode assistir esses filmes. Eles deram uma melhoradinha nos filmes de super-herói, mas eu acho que ainda tem um caminho a ser percorrido, principalmente para atingir as grandes massas com esses filmes, né? Eles estão sendo bons, na minha opinião, mas eles não estão atingindo tanta gente. Vamos ver como que vai ser a marca do Superman, né, nas próximas semanas. Mas eu acredito que ele vai performar bem, até porque era um filme que o pessoal tava esperando pra ter, né? Acho que o Quarteto Fantástico vai acabar se dando melhor em questão de bilheteria, mas vamos ver como que vai estar a qualidade disso só no final do mês pra saber. E obviamente que eu vou trazer vídeo sobre o Quarteto Fantástico, aproveitando que eu tô só trazendo filme de super-herói, né, aqui pro canal, mas eu vou trazer outros temas do universo nerd, aí você pode contar comigo que eu vou trazer pra cá, tá? Então desde filmes, séries, livros, HQs principalmente, e games, que são coisas que eu amo e que eu espero que vocês gostem também, e que cheguem mais aí pra falar sobre esses temas. Então é isso, pessoal. Valeu, falou, abraço!